you close your eyes and you go to sleep, and it's down to the sound of a heartbeat. I can hear the things that you're dreaming about. When you open up your heart and the truth comes out, you tell me that you want me, you tell me that you need me, you tell me that you love me, and I know that I'm right, 'cause I hear it in the night. I hear the secrets that you keep, when you're talking in your sleep. I hear the secrets that you keep, when you're talking in your sleep. When you hold you in my arms at night, don't you know you're sleeping in a spotlight? And all your dreams that you keep inside, you're telling me the secrets that you just can't hide. You tell me that you want me, you tell me that you need me, you tell me that you love me, and I know that I'm right, 'cause I hear it in the night. Ok, doutor. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cristiano Frank, eu sou médico intensivista, coordenador de transplantes, e é uma satisfação estar aqui com nobres e grandiosos colegas, estudantes desse tema que é a doação de órgãos e o transplante de órgãos. E nós vamos falar sobre o papel do intensivista no processo de doação e transplante, a importância desse profissional para que ocorra para que seja possível, seja viável o transplante e que ocorra com a melhor qualidade e segurança possível. E eu vou estar com vocês no próximo ano e meio, junto com as colegas Bárbara de São Paulo, Regina de Pernambuco, colegas Joel e Glauco de Santa Catarina. Queria pedir vou passar a palavra para a Bárbara. Antes, só queria conversar com todos para deixar claro que esse vai ser uma conversa bem informal e gostaríamos que vocês fizessem as suas participações todas através do QIA, que é essa ferramenta que esta plataforma tem para a gente fazer as perguntas. Então, enviem suas perguntas, enviem suas sugestões para os nossos colegas, para a gente discutir sobre esse importante tema relacionado à terapia intensiva. Vou passar a palavra para a colega Bárbara para ela se apresentar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui junto com esses colegas todos, discutindo esse assunto que eu e todos nós gostamos bastante. Eu sou intensivista, sou hoje diarista da UTI do trauma do HC, onde posso dizer que eu lido mais com o lado da morte encefálica, e sou diarista também da UTI do Einstein, onde
trabalho com transplantes e consigo ver a outra nuance do intensivista nesse processo aí. E a ideia é a gente discutir aí, como o Cristiano falou essa noite, um pouquinho do nosso papel nas várias etapas desse processo. Nós temos aí, então, o Dr. Joel, o Dr. Glauco e a doutora Karina. Eu vou pedir para eles se apresentarem e aí a gente começa o nosso debate. Quer começar, Karina? Posso sim. Boa noite, Bárbara. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Cristiano. Meu nome é Karina Monteiro, sou intensivista também. Trabalho no Hospital da Restauração, que é a maior emergência do Nordeste em neurotrauma. Também trabalho em outros hospitais em que a gente tem notificações, mas esse é o principal ninho que me trouxe até aqui, tá? Sou também médica da Central de Transplantes de Pernambuco e é uma honra para mim estar aqui participando desse momento com vocês. Glauco? E aí, boa noite a todos. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Bárbara, pelo convite. É uma satisfação enorme a gente estar aqui nesse webinar para tratar desse tema que é tão caro para nós todos. Bem, eu sou intensivista também na cidade de Joinville, coordeno uma UTI pública no Hospital São José e uma UTI privada no Hospital da Unimed, e tenho uma atuação junto à Organização de Procura de Órgãos do Hospital Santa Isabel de Blumenau, assim como faço parte do comitê de doação de órgãos e transplantes da AMIP. E por fim, Joel. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Joel de Andrade, eu sou médico intensivista e há 20 anos eu coordeno a Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina. Nesse mesmo período, eu faço a coordenação hospitalar de transplantes do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e tenho me envolvido com dezenas de iniciativas nessa área. Desde o ano passado, faço a responsabilidade técnica da coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes e estou aqui pronto para que a gente possa trocar ideias, conversar e tentar clarear algumas maneiras de tornar esse sistema ainda mais robusto. Boa, obrigada, pessoal. Cristiano, você quer começar? Quer fazer alguma questão? Eu estou vendo que já tem algumas aqui no chat, aqui no QIA. A gente vai inserindo aí à medida que os temas forem aparecendo. Boa. Não, certamente vai ser uma conversa muito boa. E queria colocar, acho que o Joel tem um papel muito importante no sistema de transplantes do seu estado, mas não só no seu estado, mas no Brasil inteiro, que conseguiu fazer com várias adaptações, espelhado no modelo espanhol, um grande resultado nas doações e nos transplantes de Santa Catarina e, como disse, com reflexo em vários outros estados e no Brasil inteiro. E conheço bastante o trabalho dele, então, e também tive a oportunidade de conhecer o sistema espanhol e queria perguntar para ele como é que o intensivista nesse modelo se encaixa para ter um resultado e, enfim, o modelo espanhol tem os melhores resultados no mundo e Santa Catarina e os estados também que adotam um modelo similar têm os melhores resultados aí no nosso país. Muito obrigado pela pergunta, e a sua pergunta me faz lembrar que na semana passada eu fui uma sessão especial da Câmara de Vereadores do município de Lages,
e estava contando para as pessoas que me pediram para contar um pouco da história, como eu fui parar na coordenação estadual de transplantes. Os resultados de doação de Santa Catarina eram muito ruins, por consequência dos transplantes. E Santa Catarina, basicamente, encaminhava todos os seus pacientes que precisavam de transplante, de fígado, rim, pulmão, dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. E houve uma reunião na secretaria, há 2 décadas e alguma coisa atrás, e alguém sustentou que uma coisa fundamental era que o coordenador de transplantes fosse um médico intensivista. Porque como as mortes encefálicas deveriam passar pela UTI, deveria ter alguém que entendesse desse processo melhor para coordenar. Eu só estou contando essa história porque ela é uma ideia que surgiu de maneira primária, né? E, posteriormente, quando eu fui entrando em contato com o sistema espanhol e outros sistemas mais desenvolvidos do mundo, o que fica muito claro é que o papel do profissional de terapia intensiva não é só o médico intensivista, é também o enfermeiro intensivista e os outros profissionais que trabalham lá. Ele é essencial na procura, né? Atendendo a um princípio que é muito fácil de valorizar. O profissional de terapia intensiva, ele não vai na UTI procurar potenciais doadores. Ele trabalha na UTI. E quando aparecem pacientes de morte cefálica, ele pode facilmente identificá-los e dar início a esse processo, né? Eu destaco também que o profissional de terapia intensiva, ele, via de regra, ele é bastante sistêmico, né? Ele não lida com uma situação só, ele acaba lidando com o sistema do hospital e aprendendo melhor como fazer rodar várias rodas, né? Inclusive a roda da doação e do transplante. E é impressionante, eu tenho bastante contato com o sistema espanhol, né, com a Organização Nacional de Transplantes, e é impressionante a valorização que existe na Espanha desse profissional e da relação que existe entre a ONT e a CMCU, né, a MIB deles, né? É uma relação institucional e é também uma relação de financiamento das atividades de educação. Inúmeras atividades da Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva são financiadas pela ONT como um programa de educação da ONT para a medicina espanhola. E se é verdade que a ONT nasceu há pouco mais de 30 anos com profissionais da nefrologia, eles rapidamente fizeram esse shift e hoje o profissional base da coordenação de transplantes na Espanha é o médico intensivista. E isso vai desde aquele coordenador mais operacional até os principais pesquisadores do sistema, as pessoas que produzem conhecimento e publicam, que são também profissionais de terapia intensiva. E essa sinergia também existe nisso. Muitas das publicações da ONT, elas estão feitas em parceria com a Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva, nas mais variadas áreas, que vão desde adequação de esforço terapêutico, a manutenção de potencial doador, os protocolos de manutenção do doador torácico, uma série de documentos muito importantes do sistema espanhol e que são elaborados em parceria entre as duas instituições. Se eu fugir um pouco da resposta, tenho certeza que os colegas podem me complementar aí. Talvez o Glauco ou algum outro colega. Glauco, quer complementar alguma coisa? O Glauco tá aí. Ele está comunicando. Pode. Ele está nos ouvindo. É que eu acho que você está com o áudio fechado, Glauco. Aí. Agora sim. Aí. Bom, gente,
Eu poderia complementar, enquanto eu ouvia o Joel falando, complementar com uma lembrança, que é a lembrança de quando foi criado o Comitê de Doação de Órgãos da UTI, pela AMIB, e naquela oportunidade quem coordenava o comitê era o Cristiano, e, e esse comitê nasce junto com um lema, um slogan que dizia: a doação de órgãos começa na UTI. Esse lema eu entendo que seja bastante eloquente aí, porque no sentido de ressaltar o papel do intensivista na, no processo de doação, porque se acontece a morte encefálica, no mais das vezes ela acontece dentro da UTI, assim como a morte encefálica ela só acontece em pacientes que estão ligados à ventilação mecânica, e a ventilação mecânica ela acontece de maneira mais importante dentro da unidade de terapia intensiva. É verdade que outros departamentos hospitalares, como é o caso das emergências, né? Isso é muito frequente no Brasil. Nós também temos pacientes sob ventilação mecânica nas emergências. Isso também acontece lá, mas esse processo também acontece lá, mas muito mais frequentemente dentro da unidade de terapia intensiva. Então, eu acho que esses dois fatos, né, a morte encefálica só acontece em paciente que está em ventilação mecânica e ela, ela acontece com uma maior frequência dentro da unidade de terapia intensiva, ressaltam o papel do intensivista nesse processo, que é um processo longo e complexo, e envolve toda a equipe da terapia intensiva, não só o médico, né, toda a equipe multidisciplinar, que nós estamos falando aqui da identificação desses pacientes, da validação desses pacientes, a validação e avaliação desses pacientes, do diagnóstico da morte cefálica e do acolhimento à família desses pacientes, sem falar na manutenção. Então, é um processo longo e complexo que envolve muita gente da terapia intensiva. Então, é fundamental que quem coordene esse processo seja o profissional ou os profissionais de terapia intensiva. Ótimo, acho que o Cristiano tinha erguido a mão, não sei se ele está nos ouvindo aí. Sim. Estou ouvindo, mas estava só tentando fazer uma outra conexão aqui, não queria interromper ali. Vamos, pode seguir, Bárbara. Não, acho que pegando o gancho aí do que o Glauco falou, do que o Joel falou, né? Acho que todos nós aqui com algum viés, mas acho que sabendo que nós fazemos parte desse processo, acho que como nenhum outro profissional em todas essas etapas, né? Aqui no Brasil a gente tem a doação de órgãos atrelada aí ao diagnóstico de morte encefálica. A gente sabe que isso pode ser um pouco diferente em alguns outros locais, mas aqui no nosso país a gente depende disso e idealmente esse paciente deve mesmo estar na UTI até para quando a gente for discutir aí a qualidade dos órgãos a serem doados. A gente sabe que isso é um desafio mesmo quando a gente tem uma terapia intensiva de qualidade. A gente sabe que a gente ainda está num desbalanço aí de oferta e demanda. E aí, talvez entrando um pouquinho no que as pessoas trazem aqui de perguntas aqui no QIA, eu vi que tem muitas dúvidas técnicas sobre o nosso processo aí de doação, né? O Glauco já mencionou que ele é complexo e longo, e de fato é, né? A gente tem aí algumas horas, alguns testes, né? A gente tem todo um processo bastante rigoroso, que inclui exame clínico, que inclui exame complementar e que inclui o teste de apneia. Eu vi, vou começar aqui talvez por pré-requisitos que eu vi que apareceram em alguns questionamentos, especialmente aqueles relacionados à sedação.
a gente tem algumas dúvidas em relação a isso, a gente precisa esperar aí os tempos de meia-vida das medicações, das drogas, mas eu vi um questionamento importante aqui sobre algumas medicações específicas, talvez o diazepam um pouco mais comum, mas um questionamento sobre o levetiracetam e a dexmedetomidina. Karina, o que você pensa aí sobre isso, né? Talvez o Propofol, o Fenta, o Midazolam, a gente está habituado. Essa é uma pergunta interessante. E aí talvez acho que eu vi uma outra aqui no mesmo sentido sobre o tempo de espera, né? E aí o fenobarbital especificamente é o que a Viviane pergunta aqui. Então acho que dá para a gente discutir as duas questões que estão relacionadas aí do ponto de vista técnico da nossa resolução aí para a morte encefálica. Dá sim, super interessante, Bárbara. Obrigada, pessoal, pela pergunta, porque são perguntas que eu sempre falo, a dúvida de um costuma ser a dúvida de todos, né? A resolução ela é muito clara e isso ajudou muito a gente, a resolução 2017, quando ela fala dos medicamentos específicos. Então, quando ela cita, por exemplo, que opioides, anticonvulsivantes, a própria dexmedetomidina, não precisam aguardar clearance. A dexmedetomidina tem um tempo de meia-vida muito rápido, não depende de excreção renal, não depende de metabolização hepática, tudo acontece de maneira plasmática. Então, a dexmedetomidina é colocada especificamente nesse quadrinho, nessa caixinha. Mas existem outros medicamentos que historicamente já eram problemáticos, digamos assim, como o fenobarbital, e a resolução também é muito clara quando fala esses medicamentos, fármacos anticonvulsivantes, quando utilizados em doses terapêuticas usuais, não demandam a espera do tempo de meia-vida. Então, eu sempre costumo falar nas aulas a respeito dos procedimentos de diagnóstico de morte encefálica, eu faço um paralelo muito simples. Aquela criança que toma um cardenal porque teve aquela crise convulsiva da infância, aquela convulsão febril, ela está em casa, ela está brincando, ela está comendo, ela está pulando, mas ela está tomando o cardenal de 8 em 8 horas, 100 miligramas. Então, não é isso que vai levar ao coma. Né? O próprio paciente que chega vítima de um trauma, que tem uma indicação de fazer um fármaco antiepilético profilático, ele está dentro de uma dose que é uma dose não é uma dose indutora de coma. Então, é importante que a gente pense sempre que o que demanda esse tempo a espera do tempo de meia-vida, de 4 a 5 meias-vidas, é aquilo que foi feito em dose de ataque ou aquilo que foi feito em infusão contínua. E aí a gente vai ter que esperar necessariamente as 4 a 5 meias-vidas, né? Lembrando que quando existe a insuficiência hepática e a insuficiência renal, a resolução fala em mais do que 5 meias-vidas, e aí eu sempre pergunto, o que é mais do que 5 meias-vidas? É 6, é 10, é 1.000, é 500? E isso sempre vai precisar ser individualizado, né? Mas sem preocupações com dexmedetomidina, sem preocupações com fenobarbital quando é feito em doses usuais, exceto se for feita a dose de ataque. Existem medicamentos que exigem muito mais tempo, né? E que geralmente são feitos em criança, mas que hoje cada vez menos. Então, isso tornou o processo muito mais prático, muito mais claro, e eu sempre falo que as mudanças que a resolução trouxe torna o processo muito mais sensível, mas também muito mais específico, porque a gente precisa de 100% de sensibilidade, mas a gente precisa de 100% de especificidade. Na dúvida, consulta a CIDOT, consulta a OPO, porque a gente sempre tem esses dados junto com eles. Ótimo, obrigada, Karina. Alguém quer complementar alguma coisa aí da experiência? Acho que é isso, né? As medicações aí, quando em infusão contínua, dose de ataque. Temos um problema aí com barbitúricos quando em dose de ataque, infusão contínua. Eu acho que a Karina explicou bem aí, especialmente na individualização da insuficiência renal e hepática. Eu queria só fazer um comentário em Por favor, relação Gal. a esse ponto. Assim, bom, enfatizar isso que a Karina comentou, né? Reenfatizar que é a questão da propriedade intrínseca da droga e a dose da droga, né? São questões que devem ser levadas em consideração, né? A Karina comentou bem sobre o
a dexmedetomidina, faríamos uma correlação com a clonidina. São drogas que não têm essa capacidade de mimetizar um coma que poderia ser confundido com morte encefálica. E, de outro lado, nós podemos ter fármacos que em dose elevada, apesar de em doses usuais não trazem problema, mas em dose elevada poderiam mimetizar um quadro de morte cefálica, como é o caso do fenobarbital para controle de uma crise convulsiva. Mas, então, enfatizado esse, ou reenfatizado esse ponto, eu queria lembrar também que as recomendações de intervalo de drogas que são feitas, não só a recomendação do intervalo ordinário, eu digo ordinário quando eu me refiro a pacientes com função renal e hepática normais, mas também naqueles que têm disfunção hepática e renal. Vamos lembrar que aquelas tabelas que sugerem um intervalo de tempo de interrupção, ou quando a gente fala em 5 vezes a meia-vida, é porque, a priori, o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico clínico. Então, quando eu vou fazer o diagnóstico clínico da morte encefálica e não tenho qualquer fator de confusão envolvido, eu vou obedecer aquela meia-vida e conhecida da droga, e isso será suficiente para fazer o diagnóstico com segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, o diagnóstico de morte cefálica, na maior parte dos casos, não envolve o exame complementar. O exame complementar ele só é utilizado quando há um fator de confusão potencial envolvido. Então, quando há alguma dúvida em relação ao diagnóstico, lança-se mão, então, do exame complementar de fluxo, né, de prova complementar de fluxo. Devo dizer, nesse ponto, que no Brasil a gente tem uma segurança bastante grande, porque nós temos a obrigatoriedade da realização do exame complementar, né, o que nos dá uma salvaguarda aqui. Então, nós vamos obedecer o tempo as 5 meias-vidas da droga e vamos fazer o exame complementar, que, mais uma vez, enfatizo, seria utilizada no cenário dos Estados Unidos, por exemplo, só para as condições de confusão. Então, eu queria reforçar aqui que nesse cenário, em relação às meias-vidas das drogas, nós temos uma segurança, nós temos um mecanismo aqui de segurança e de redundância nesse processo, que são os exames complementares obrigatórios, o que nos auxiliam bastante e, como eu já falei, né, sem querer ser repetitivo, nos dá bastante segurança, tanto do ponto de vista do médico que está fazendo o exame, ou dos médicos que estão determinando a morte, quanto do próprio sistema de saúde. Joel? Então, rapidamente, eu queria só reforçar um aspecto que o Glauco levantou agora, que diz respeito ao seguinte: a gente não pode esquecer de uma regra que, para mim, é pétrea. Paciente que recebe fármaco depressor de nervoso central não pode ter o diagnóstico feito, o diagnóstico complementar, né, a prova gráfica, feita com eletroencefalografia. Não é que ele não pode, ele não deve fazê-lo, especialmente nesses períodos peri-exame, né? Então, se a conversa era pré-requisito, os pré-requisitos são fundamentais para evitar o evento mais desastroso do diagnóstico morte-cefálica, que é o diagnóstico falso positivo. E misturar farmacodepressor do sistema nervoso central com eletroencefalografia ou com hipotensão e hipotermia é o caldo perfeito para isso. E aí também queria lembrar que nesses 20 anos, uma coisa que me chama muita atenção é que talvez a meia-vida proposta para o tiopental ela possa ser um pouquinho ampliada. Eu não me sinto confortável em respeitar só a meia-vida do tiopental.
Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além, porque o tiopental é uma droga que há vários relatos em crianças, nós tivemos um adulto jovem em Santa Catarina, que tiveram um diagnóstico falso positivo por conta do efeito da droga e além dos prazos estipulados pelos guidelines que alguns deles nós mesmos fizemos. Né? Então, só reforçando esse aspecto, acho que se entrou droga, depressor do sistema nervoso central, o EEG pode ser utilizado, mas de um modo bem tardio. No período precoce, mesmo respeitando os tempos, ele não deve ser utilizado, porque é justo talvez o que motivou, entre outras questões, a retirada do EEG como exame de diagnóstico complementar nos Estados Unidos. O diagnóstico de morte cefálica nos Estados Unidos ele está baseado no exame dos reflexos de tronco. O EEG não é uma boa droga, não é um bom método, perdão, para examinar o tronco. Portanto, ele está fora dessa questão, exatamente pela razão que o Glauco colocou. Quando eu tenho dúvida ou tenho algum empecilho, eu lanço mão de uma prova de fluxo e a prova de fluxo resolve o diagnóstico. Tem outra questão. Acho que nesse aspecto a gente tem, justamente talvez por ter a obrigatoriedade do exame clínico, do teste de apneia, dos complementares, acho que a gente, é claro que aí a gente esbarra em limitações do tipo disponibilidade, tempo, enfim, mas acho que a gente tem como aliar aí as particularidades do doente, né? Não só o EEG com a sedação, a prova de fluxo com o craniectomizado, com a criança muito pequena, né? Então, acho que a gente ganha combinações aí, fica mais fácil para a gente, né? Já que obrigatoriedade a gente já tem por fazê-las, né? Exatamente. Concordo com você, Bárbara. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu tenho recebido essa pergunta repetidamente e vi que a Viviane perguntou especificamente sobre o levetiracetam. São fármacos mais novos, né? A gente começou a trabalhar, falo sobre todos nós que estamos aqui nessa apresentação, porque estamos há bastante tempo trabalhando com isso e novos fármacos surgiram, mas o levetiracetam, por exemplo, ele segue a mesma regra, exatamente a mesma regra. Se a gente está fazendo em dose terapêutica usual, não precisa de tempo de meia-vida, tá? Só para responder especificamente a esse questionamento dela, que tem sido um questionamento comum também de várias pessoas quando falam comigo. Bem, acho que bem importante, né, a questão de todos os pré-requisitos para a segurança do nosso diagnóstico da morte cefálica, né? Tanto a avaliação dos fatores de confusão, como os pré-requisitos fisiológicos, hemodinâmicos, temperatura, saturação, os pré-requisitos da lesão, da documentação, né, para a segurança de todo o procedimento, é sempre bom ressaltar, porque eventualmente o Joel já comentou isso, mas reforçando, alguma vez se a gente conseguiu detectar um caso que não estava em acordo, e isso muitas vezes, na maioria das vezes, eu creio que acho que 9 entre 10 é uma questão de uma inobservância de um dos pré-requisitos e não foi feita claramente algumas vezes. Até algumas vezes a gente tem vários exemplos que na resolução anterior ele era um pouco menos específico, os pré-requisitos, né? Então deixava um pouco margem para interpretações, e essa, como disse a Karina, foi um avanço, e nós estamos mais objetivos e com maior segurança, né? Mas é importante que a gente sempre ressalte aí, reforce a necessidade da observância de todos os pré-requisitos aí que não podem ser flexibilizados. E aproveitando aí, queria perguntar para o Glauco, para o Glauco, tem uma vivência muito grande com teste de apneia em pacientes em ventilação mecânica, essa é a sua rotina hoje, sim ou não? E recentemente o CFM colocou um adendo ali na resolução com alguns critérios para definição da morte cefálica no paciente que está com circulação extracorpórea, né?
quiser fazer algum comentário aí sobre esses temas. A, a questão do teste de apneia sem a desconexão do paciente do ventilador é é um dispositivo de segurança, é uma forma de se realizar o teste com uma margem de segurança maior, considerando que a desconexão pode resultar em hipoxemia grave, instabilidade hemodinâmica mais intensa, basicamente a hipoxemia mais grave, né? Muitos dos pacientes neurocríticos acabam desenvolvendo síndrome do desconforto, numa proporção bastante significativa, o que torna o teste de apneia um desafio nesse cenário. Então, a possibilidade da realização de um teste de apneia onde você mantém uma FO2 de 100% e não precisa despressurizar as vias aéreas, né? Você não precisa tirar o PIP do paciente, traz, de fato, uma segurança bastante grande e permite que você consiga conduzir um teste de apneia com bastante segurança, como eu comentei. É preciso aí tomar alguns cuidados para isso. Os ventiladores modernos todos têm mecanismos de segurança, um modo reserva, um modo backup, onde eles reativam o modo controlado caso ele não esteja desabilitado. Então é importante a gente fazer isso. De fato, essa é a parte que mais dá trabalho no teste de apneia quando você opta por fazê-lo dessa maneira. Mas ainda assim é muito mais tranquilo, muito menos trabalhoso e o que é mais importante, muito mais seguro para os pacientes. Eu me referi aqui aos pacientes com SARA, mas isso também é aplicável aos pacientes com suspeita de morte encefálica que têm condições pulmonares normais, e parece haver algum benefício nesses pacientes em relação à elegibilidade dos pulmões para transplante, porque há estudos demonstrando que a associação da ventilação mecânica protetora com baixos volumes correntes, com 6 a 8 baixos volumes correntes, leia-se 6 a 8 ml por quilo, mantendo-se um PIP de 5 a 8 centímetros de água. Então, a ventilação protetora associada ao teste de apneia está associada ao teste de apneia em CPAP, está associado a um número maior de pulmões elegíveis para transplantes e pulmões efetivamente transplantados. Procuramos, assim que você me perguntou se é rotina, né? Assim que sempre que possível, a gente procura utilizar fazer o teste de apneia dessa maneira. A gente vem percebendo que as pessoas têm utilizado cada vez mais essa modalidade do teste. E lembrando que isso não é uma novidade, porque às vezes a gente fala sobre isso e soa como uma novidade. Não é efetivamente uma novidade. Já na década de 90 havia relatos sobre isso. E depois disso, alguns outros estudos passaram a ter mais consistência quanto a essa questão. Quanto ao teste de apneia em pacientes que estão em suporte mecânico, em ECMO, bom, o procedimento ele é muito, muito parecido em termos do manejo do ventilador mecânico. Claro, você poderia fazer a desconexão, mas você pode a desconexão do ventilador, mas a sugestão, claro, obviamente é um paciente com uma condição pulmonar bastante delicada,
Então, você pode manter ele conectado ao ventilador, mantê-lo em apneia durante o período do teste, quer dizer, desabilitando o modo backup. Você mantém a fração inspirada da ECMO, a FO2, né, da ECMO, o blender de oxigênio da ECMO em 100%, e faz uma diminuição do sweep para 1 a 2 litros por minuto. E aí, com isso, a gente consegue efetuar o teste com bastante tranquilidade e segurança. Tive a oportunidade de realizar um teste de apneia nessas condições e, de fato, é bastante tranquila essa metodologia. Cris, Glauco, Opa, posso? Um segundo? vai. Pode? Glauco, acho que você tocou num assunto extremamente delicado, específico e até amedrontador, né? Eu falei essa semana a respeito de teste de apneia em paciente em ECMO. Tive uma paciente com suspeita de ME em ECMO, que não foi, de fato, era efeito de bloqueador neuromuscular. Mas eu queria que você falasse sobre a coleta da gasometria, porque o paciente está em ECMO, a gente coleta arterial, a gente coleta pré-membrana, coleta pós-membrana, e eu queria só que você falasse sobre isso mesmo, para que ficasse bem firme, assim, que é seguro e que é tranquilo fazer esse teste do paciente em ECMO, se a gente pode fazer essa coleta da gasometria arterial mesmo do paciente, com esses critérios que você usou. Sim, você vai fazer a coleta do catéter arterial, o mesmo que você está utilizando para monitorização da pressão arterial, como qualquer outro paciente. Lembrando que o CO2 ele é uma molécula que rapidamente se equaliza no sistema cardiovascular. Então, você vai ter ele, o CO2 no nível elevado aqui, ele vai estar acima dos 45 milímetros de mercúrio, porque o paciente efetivamente está em apneia e o fluxo, né, com a redução de fluxo do sistema, com a diminuição do sweep ali que você faz, você vai diminuir de forma de sobremaneira a remoção do CO2 pela membrana, e rapidamente você vai ter uma equalização em todo o sistema, o que te permite a coleta sem nenhum aparato ou nenhuma preocupação acessória pelo próprio catéter arterial, que monitora a pressão arterial invasiva. Ótimo. E isso é interessante, né? Porque são desafios diferentes, né? Na ECMO VV, você tem toda a dificuldade, muito provavelmente esse doente tem um pulmão ruim, e Sim. toda a dificuldade técnica de fazer a prova com alguém com um pulmão ruim, e de outro lado, né, numa ECMO VA, que eventualmente o paciente tem o pulmão bom, o desafio, a gente já teve a experiência de ter que abaixar o sweep ainda mais junto com o fluxo para conseguir fazer em ECMO VA, então tem essas particularidades são interessantes. E nesse caso, o desafio ele acaba sendo maior pela diminuição do fluxo, né? Então, você tem o risco da estabilidade hemodinâmica maior. E aí, dentro desse assunto de apneia ainda, do teste de apneia, eu vi que tem um questionamento aqui sobre os parâmetros, né, sobre os pré-requisitos para iniciar a prova, na verdade. Acho que perguntaram aqui sobre os valores de PCO2, né, se existiria um PCO2 limite superior e um PaO2, que é uma outra discussão aí, se existiria um limite inferior, que acho que talvez desabonaria o teste, né? Acho que na resolução atualmente a gente tem bem estabelecido aí a faixa de CO2, né, de pré-requisito para o teste de apneia. Temos, idealmente, a questão do PaO2,
mas eu queria ouvir aí a experiência de vocês até para ajudar a responder o questionamento da colega aí. Bárbara, se me permite, eu acho que essa história quem tem que contar é o Glauco, e talvez, se precisar, depois eu reforço um aspecto, claro, todo mundo à vontade. Mas o Glauco me procurou logo que saiu a resolução, com alguma preocupação em relação ao, ao respeito estrito ao PCO2 entre 35 e 45 e o PO2 200, né? Alemão, conta o resto aí, e depois eu acho que tem uma cronologia de pareceres que atrapalha muita gente. Uhum. Bom, eu comentei há pouco que uma porcentagem muito grande dos pacientes neurocríticos desenvolvem síndrome de desconforto. A literatura fala em 30% a 50% dos neurocríticos. Quando a gente vai olhar os bancos de dados, isso foi olhado e verificado em diferentes centrais de transplantes, os registros de diferentes centrais de transplantes, e também o banco de dados de um estudo que a gente conduzia à época, que contava lá com 800 pacientes ou potenciais doadores incluídos já naquele momento. A gente percebeu uma coincidência de informações nesses diferentes registros. A coincidência era que em torno de 25% a 30% dos potenciais doadores não alcançavam uma PO2-FO2, uma relação PF, maior do que 200 milímetros de mercúrio. Então, a gente estava falando aqui de 30% de potenciais, não de potenciais doadores, mas 30% de neurocríticos com suspeita de morte encefálica que não poderiam ter o seu diagnóstico concluído em razão do pré-requisito estabelecido e que foi estabelecido daquela maneira por prudência, né, para garantir, mais uma vez, a segurança, né? O grande mérito dessa nova resolução, faço aqui um parênteses, mais uma vez, não é mais nova, mas da atual resolução, é de que ela prima pela segurança do paciente, né? Mas, enfim, percebíamos que o fato do paciente eventualmente não alcançar uma PO2 FO2 maior do que 200, que significa uma PO2 maior do que 200 em FO2 de 100%, porque na resolução fala assim, FO2 em PaO2 maior ou igual a 200. Considerando que bom, me perdi aqui um pouquinho no raciocínio, mas, enfim, um bom número desses pacientes não alcançaria esses valores, mas, embora eles não alcançassem esses valores, havia e há métodos que permitem a realização do teste, proporcionando segurança, apesar de uma PF mais baixa. Isso implica, mesmo que eu opte pela desconexão do paciente do ventilador, por exemplo, mas isso poderia implicar manobras como, por exemplo, um recrutamento antes de fazer a desconexão. Mas a própria resolução já falava no CPAP na possibilidade do uso de válvulas de CPAP e do uso de equipamentos de VNI, de ventilação não invasiva para a realização do teste, conferindo aí ou dando a possibilidade da manutenção do recrutamento pulmonar. Então, considerando esse aspecto, a gente, e aí fizemos uma articulação junto ao Comitê de Doação de Órgãos da AMIB, Cristiano, Joel, contribuíram bastante com isso, o Joel até como um interlocutor importante nessa conversa, já que ele também faz parte da Câmara Técnica de Morte Encefálica do CFM. Joel, Sardinha, Falcão, colegas que
facilitaram bastante, primeiro, no momento inicial, a conversa, o diálogo e o entendimento dentro do comitê da MIB, e num segundo momento, então, levamos essa questão para a Câmara Técnica propriamente dita de maneira oficial. Fizemos aí uma consulta a diferentes experts na época, de diferentes países que também entendiam da mesma maneira que a gente. E, bom, a partir daí, então, a Câmara Técnica entende que caberia essa lembrança de que os termos, de fato, aos quais eles se referiam, os valores aos quais eles se referiam, eram valores ideais a serem alcançados durante o teste de apneia. E hoje, então, a gente entende e enfatiza, né, que você não precisa necessariamente obter esses 200 milímetros de mercúrio de PO2, você não precisa necessariamente obter uma PCO2 de 45, mas quando você fala em idealmente, isso também não significa que vale tudo, né? Não significa que você possa fazer um teste com qualquer gasometria pré-teste sem lançar mão dos mecanismos de segurança e realmente esgotar as possibilidades de conferir a maior segurança possível ao teste. Importante sempre que isso seja documentado em prontuário, que isso seja também documentado em termos de declaração de morte encefálica e informado a central de transplantes de que, apesar de todos os esforços, não foi possível obter esses valores ideais e, nesse caso, muito tranquilamente, o teste pode ser válido, que idealmente se refere tanto a PaO2 quanto a PCO2. Eventualmente, a PCO2 é menos... Não é tão difícil você hiperventilar o paciente e trazer a CO2 para a faixa entre 35 e 45. É uma condição que está mais na nossa mão do que a obtenção de uma PF acima de 200, mas eventualmente você está aí dentro de um caso em que tem aí uma hipercapnia teimosa e pode não alcançar os 45 e o paciente manter um nível de CO2 maior. Importante nisso, e até para manter uma coerência com o cutoff pré-definido na resolução, é que o CO2 esteja abaixo dos 55, o CO2 inicial. Mas não conheço algum caso em que se tenha tido um CO2 tão elevado a ponto de inviabilizar a realização do teste. Joel? Vamos lá. Eu só queria comentar que recentemente eu me dei conta, existe uma cronologia que é a seguinte. Quando se publica a resolução, ela é publicada com um texto original que dizia o PCO2 3545 e o PO2 200. Existe todo esse movimento que o Glauco falou, e um ano depois, talvez um pouco menos de tempo, mas quase um ano depois, é que foi alterado o texto, né? Se usou um recurso chamado erro imaterial, que, em outras palavras, significa o esquecimento de uma palavra, e a palavra é idealmente. E o idealmente veio flexibilizar, ou seja, ele veio dizer, você tem que tentar fazer dessa forma, mas se não conseguir, faça da forma que é possível, claro, desde que não seja um DPOC, desde que, enfim. Mas entre esses dois pontos, houve um parecer. E o parecer era sobre uma pergunta que incluía a questão do respeito a esses quesitos.
E o parecer foi negativo. Ele diz, não, tem que respeitar o PaCO2 entre 35 e 45 e o PO2 de 200. Então, o que eu detectei recentemente é que tem gente ainda usando o parecer que é prévio à questão da alteração do texto para dizer que não, tem que respeitar. E não é verdade. O último movimento do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica Nacional de Morte Cefálica, foi da mudança do texto, incluindo a palavra idealmente, que flexibiliza a questão. E eu repito, não é fazer de qualquer jeito, é tentar fazer e, se não for possível, aí adequar aos níveis que o Glauco acabou de falar, quer dizer, um PCO2 inicial menor que 55 é suficiente para fazer o teste de apneia. Bárbara, eu queria te fazer uma pergunta, agora invertendo um pouco a nossa dinâmica. Tá? Diga lá. Eu sou intensivista de um hospital público federal que faz transplante hepático. E nós não temos um programa, nós temos um programa com 200 transplantes feitos, resultados muito bons, mas pareceu essencial na trajetória do hospital que lá no começo um grupo de intensivistas se dedicasse aos pacientes transplantados. Então, quando o paciente chega no centro cirúrgico, na nossa UTI, ele tem a enfermagem do entorno, mas o médico que cuida dele é um dos 3 intensivistas dedicados ao transplante hepático. Sempre vem um deles. E as primeiras 6 horas de acompanhamento e depois o primeiro dia e o segundo dia, a prescrição é feita por eles. Ou seja, tá? Essa é uma forma de organizar. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, você trabalha numa instituição em 2 instituições que tem bastante transplante. Você acha que vale a pena ter intensivistas dedicados ao pós-operatório de determinados transplantes de órgãos, principalmente os vitais? Essa é uma discussão interessante que a gente já teve. É claro que eu acho que essa é uma expertise a mais que o intensivista tem. Entendo que em muitos lugares a gente não tenha volume, enfim, né, que justifique isso, mas certamente vivendo isso, eu acho que é uma expertise a mais, como, né, aquele profissional que se dedica ao neurointensivismo, a alguns pós-operatórios específicos. O transplante é bastante complexo, né? Se a gente for, acho que quem não está habituado a cuidar de um transplante hepático, por exemplo, pouco deve entender dos tempos cirúrgicos do transplante, a repercussão que isso tem num pós-operatório imediato, primeiro PO, por exemplo. Então, acho que sim, faz diferença. Eu diria, acho até que nas últimas décadas, talvez os grandes avanços que a gente teve dentro, né, dos programas com melhores resultados em transplante, acho que são 3, né? Uma vez eu discuti isso muito até com o Zé Eduardo, que é o nosso coordenador de transplantes. Anestesia, eu acho que a gente evoluiu dentro disso, né, do profissional anestesista envolvido no transplante, a terapia intensiva e esse cuidado peri-transplante, e especialmente aí POI e primeiros pós-operatórios, e a imunossupressão, que eu acho que também a gente conseguiu melhorar nas últimas décadas. Então, acho que esses 3 fatores, é claro que, né, o próprio transplante e outras coisas estão relacionadas, mas acho que foram 3 pontos que a gente evoluiu muito nas últimas décadas. E aí, obviamente, cuidar de um transplante cardíaco, de um transplante hepático, a gente vê essa diferença quando você tem uma equipe habituada a fazer isso, o próprio transplante renal, né, que às vezes em muitos locais nem para UTI vai, mas você tem alguns cuidados específicos ali num primeiro momento. Eu acho que sim, não sei se exatamente a gente tem justificativa, né, para que seja um ponto de atuação, mas acho que essas equipes, quem trabalha em grandes centros transplantadores, acho que ter uma parte da equipe com expertise nesse tipo de doente pode tornar as coisas mais fáceis, menos erros, mais fluidos com os tipos de monitorização, né? O transplante cardíaco, o transplante pulmonar, que a gente tem aí possibilidades hoje de monitorizações menos invasivas. Então, acho que a gente consegue fazer com que isso flua melhor, sim. Uma subpergunta dentro disso. Você acha que esses pacientes, do ponto de vista de manejo de infecções, mesmo precoces, eles são mais difíceis que o paciente habitual da terapia intensiva?
Olha, eu acho que talvez, acho que hoje nós temos outros subgrupos que são tão desafiadores quanto, né? Nós temos pacientes oncológicos, pacientes hemato, novas terapias da hemato. Eu acho que a imunossupressão do transplante é um desafio, mas eu não acho que ela é exceção hoje. Eu acho que nós temos outros subgrupos de pacientes dentro da terapia intensiva e que a gente vai ver cada vez mais, que também são um desafio nesse aspecto, né? Acho que a imunossupressão, especialmente vamos falar assim, no primeiro mês de transplante, ela está muito relacionada aos germes hospitalares, né? A infecções que são do manejo do intensivista. Talvez nos transplantes um pouco mais subagudos, mais tardios, a gente tenha casos mais desafiadores para a nossa realidade de terapia intensiva, e aí a gente precise ainda mais de uma relação estreita com o efeito do transplante, né? E entender o mundo aí da imunossupressão do transplante, né? Porque a imunossupressão não é a mesma para todo mundo. Mas eu acho que nós temos subgrupos tão desafiadores dentro da onco e da hemato. Perfeito. Cris, posso seguir e fazer mais uma perguntinha? Eu estou lendo uma pergunta aqui isso que eu ia pedir para fazer. Pode ser? Eu estou lendo uma pergunta aqui da Viviane Faria Rezende, que, que é uma conhecida nossa. Ela pergunta o seguinte: vocês costumam repetir que, se houver oportunidade durante o processo de diagnóstico, o eco daqueles potenciais doadores que apresentam disfunção sistólica como consequência provável da tempestade simpática, na perspectiva de avaliação de melhora de função e de doação de coração, se tornar elegível? Talvez eu tenha tido alguma dificuldade na leitura, ou talvez tenha algum problema na pergunta, mas a perspectiva é a questão da utilização do eco, tempestade simpática, e da utilidade do eco na validação de potenciais doadores de coração, né? Eu lembrei, o Glauco escreveu um artigo com Alberto Sandiumenti e o Lotes, que tinha informações precisas sobre isso, né? Queres comentar alguma coisa, Alemão, ou queres passar para os colegas? Eu posso comentar, assim, é, a disfunção cardíaca ela é bem conhecida depois né, nos momentos que se segue a tempestade simpática, e o miocárdio pode ficar atordoado por algumas horas. Então, não, e essa é uma boa razão para que a gente, de fato, faça o segmento desses pacientes com ecocardiografia, um point of care à beira do leito, já estaria bem adequado. Primeiro, porque isso vai te ajudar na monitorização hemodinâmica para fins de manutenção do potencial doador. Então, eventualmente, ele pode precisar aí de um suporte inotrópico, ou pode se beneficiar de um suporte inotrópico. Isso, naturalmente, vir a repercutir positivamente na perfusão dos diferentes órgãos aí. E, além disso, é importante a gente lembrar que que corações que ficam disfuncionantes por essa por essa razão, que não sejam previamente disfuncionados, eles eventualmente podem recuperar a sua função ao longo das primeiras 18 a 24 horas da manutenção, e, em alguns casos, sim, podem recuperar entre aspas, sua elegibilidade para transplantes, ou pelo menos um coração que não parecia elegível no momento inicial pode, de fato, ser depois. Claro, a suspeição dessa condição deve ser muito maior naqueles pacientes jovens que não tinham ou que não tinham história prévia de doença cardíaca. A gente precisa lembrar que a disfunção encontrada pode ser simplesmente fruto da tempestade adrenérgica. Infelizmente, o acesso a
informação, até ela veio depois da gente, e até essa publicação que o Joel se referiu, como o Zé Inácio e o Alberto, as informações vieram enquanto a gente elaborava aquela publicação e, infelizmente, a gente já tinha, né, naquele período, submetido a diretriz brasileira de manutenção do potencial doador e não houve nenhuma inserção de recomendação nesse sentido na diretriz. Um pouco antes, os canadenses publicaram a diretriz deles, em que eles fazem recomendações específicas em relação à monitorização da função miocárdica nos potenciais doadores. Boa, obrigada. Acho que tem ainda uma outra pergunta aqui em relação ao cenário de diagnóstico, né? A gente falou muito aqui do papel do intensivista e que esses pacientes, na sua grande maioria, estão dentro da UTI, deveriam estar mesmo, mas a gente sabe que existem pacientes nas emergências aí com possibilidade do diagnóstico ou realização de diagnóstico nas emergências. E a pergunta da colega é como a gente pode fazer, uma pergunta difícil aí, como a gente pode fazer para melhorar aí a possibilidade dos diagnósticos e da manutenção aí, eventualmente, desses potenciais doadores. E aí, Joel, fora da UTI, nesse ambiente Então, ainda mais desafiador? fora da UTI, eu começo dizendo o seguinte, Bárbara, eu tenho muita reserva a que um paciente tenha o diagnóstico de morte cefálica numa unidade de pronto atendimento. Eu acho que UPA não é lugar de neurocrítico grave, em hipótese alguma. Agora, dentro das emergências dos grandes hospitais, e a gente tem aqui a Karina, que trabalha no Hospital da Restauração, o Glauco, que é a unidade pública que ele se referiu, é o Hospital Municipal São José de Joinville. Há 20 anos, quando a gente começou em coordenação de transplantes, o único hospital que mantinha potencial doador fora da UTI era o Hospital Municipal São José de Joinville. E talvez o Glauco possa comentar um pouco depois, mas hoje são dezenas de hospitais. Nós temos 79 hospitais doadores de Santa Catarina e dezenas deles mantêm, pelo menos por um período do processo, o paciente fora da UTI. E o que a gente faz são duas questões. Uma delas é, quando os grupos de coordenação são maiores, tentar sempre envolver um coordenador que seja da emergência. E a segunda é capacitar as pessoas. E ter, obviamente, os instrumentos que se tem, como os checklists para manutenção do potencial doador, à mão, né? Muitos hospitais catarinenses têm essas prescrições prontas, tem a prescrição de manutenção do potencial doador, e ela pode ser baixada no sistema em qualquer lugar do hospital. E, independente de onde o paciente esteja, ele pode ser razoavelmente bem manuseado, né? Ainda assim, eu insisto, o doente neurocrítico deveria estar no leito de terapia intensiva. E considerando que eu tenho 30 anos de TI e não lembro de um único plantão em que eu não tivesse visto pacientes com indicações mal atribuídas na UTI, eu acho que quando a gente fala de não dar vaga para os pacientes em morte cefálica, existe uma parte disso que pode ser revista, né? Mas vamos lá. A pergunta da colega era sobre como manter no UTI. Eu acho que é isso, educação, treinamento, organização, papéis claros das equipes. Eu sou contrário que coordenadores de transplantes façam manutenção, façam diagnóstico de morte cefálica. Os coordenadores de transplantes estão para fazer coordenação. O diagnóstico de morte cefálica e a manutenção são da equipe assistencial. E a equipe assistencial de emergência pode fazer isso desde que ela tenha respaldo e treinamento. E aí sim, os coordenadores de transplantes podem trazer parte desse respaldo e colaborar com o treinamento. Mas vou terminar colocando o que eu falei no início, mas me provoca um grande desconforto imaginar que um paciente possa ter diagnóstico de morte cefálica numa UPA.
Glauco, talvez tu pudesse comentar alguma coisa sobre a equipe dos residentes de UTI que dá suporte aos outros ambientes do hospital, no teu hospital público. Estava me batendo mesmo na coceirinha para falar sobre isso. Quando tu falavas do, do atendimento do PA. Eu ia comentar mesmo naqueles hospitais que que tem residência de terapia intensiva, eu ia sugerir fortemente que provocassem os seus residentes a fazerem parte ou de se envolverem no processo de doação e transplante no hospital. Primeiro porque isso ajuda muito o processo interno, isso ajuda a alavancar os números, os resultados, pelo menos é a experiência que a gente teve aqui, e me parece óbvio que a coisa se reproduza em outros locais. E segundo, que naturalmente isso vai favorecer a formação desses residentes, desses novos intensivistas, que um dia sairão desses hospitais e poderão contribuir em outros locais, em outras cidades que eles possam depois se estabelecer. Nós, há um tempo atrás, a gente passou a ter números ruins no nosso hospital e que preocupavam, especialmente em relação à manutenção do potencial doador e, em alguns casos, assim, um retardo grande do diagnóstico. Um hospital que é referência de trauma do SUS e que frequentemente não tem leitos de unidade de terapia intensiva. Hoje mesmo a gente estava lá tratando da reforma, da ampliação, criando mais 10 leitos, mas já sabendo que na semana passada nós tínhamos 20 pacientes em ventilação mecânica fora da UTI. Então, estamos enxugando gelo praticamente. Então, essa é a realidade, né? Esses pacientes acabam, neurocríticos, acabam ficando lá no pronto atendimento, muitos deles acabam evoluindo para a morte encefálica. E, nesse sentido, a gente tem inserido um estágio desses residentes na comissão hospitalar de transplantes. Então, eles rodam na comissão hospitalar de transplantes, todo mês a gente tem um residente ali que ele não fica só dedicado a isso, mas ele é a referência. Aquele residente daquela UTI específica é a referência da comissão hospitalar de transplantes. Então, quando há a necessidade de auxílio para a realização do diagnóstico no pronto-socorro, esse residente ele ajuda a dar a cobertura, assessora, ele mesmo ajuda a fazer o diagnóstico, ele também dá as diretrizes para a manutenção, ele não fica lá fazendo manutenção, mas dá as diretrizes para a equipe realizar a manutenção, e a gente percebe nitidamente que isso tem feito diferença, não só dentro de casa, mas depois, quando eles saem, e a gente observa e tem assim a satisfação de observar que eles acabam enxergando essa tarefa do cuidado do potencial doador como algo que de fato faz parte da seara do intensivista, e temos alguns exemplos, né, Joel, de pessoas que têm contribuído em diferentes cidades do estado nesse sentido. Então, encorajaria fortemente a quem tiver programas de residência a pensar num modelo como esse, envolvê-los no processo de doação de órgãos. Nesse contexto, Bem interessante, Glauco. Parabéns aí pelo... oi.
Nesse contexto em que Joel e Glauco falaram, e que Joel frisou que no Hospital da Restauração, por exemplo, nós temos, Glauco falou em ampliação de 10 leitos, sabendo que há 20 em ventilação mecânica fora da UTI, aqui na Restauração, esse número aí é dobrado, triplicado, e parece que é um número que a gente nunca vai alcançar, mas aí eu preciso muito falar que, de fato, o treinamento das equipes é o que tem nos ajudado muito, né? Então, a gente está tentando captar e a gente, curiosamente, tem muita busca pelo treinamento. Desde a resolução de 17, a partir de 18, nós começamos a fazer treinamento, já foram mais de 1.800 médicos treinados aqui em Pernambuco. Então, isso dá para a gente uma estimativa de que tem gente, né, ali capacitada a fazer esse diagnóstico. Mas também o treinamento sobre a manutenção do potencial doador. Então, de fato, a gente bate muito nessa tecla. E aí entra um papel fundamental e bonito demais, que a gente chama aqui a gente brinca chamando de SIDOPO. A gente tem uma SIDOT e tem uma OPO aqui no HR para poder abraçar a quantidade de possíveis doadores e de potenciais doadores que seguram na mão dessa equipe, né? A equipe de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, e entregam essa prescrição que segue aquele checklist, né, que foi tão bem feito por Glauco e pela equipe no estudo Donors, e que a gente adequa aqui, né, identificando esse potencial doador, né, identificando o momento em que pode se começar o protocolo do diagnóstico e orientando esses ajustes. Então, a grande quantidade de notificação e de doação que a gente tem aqui nessa realidade extra-UTI, né, fora de UTI, ela é muito modificada por essas equipes de SIDOT e de OPO, né? E, de fato, ter esse treinamento nós não temos na residência em terapia intensiva no Hospital da Restauração, mas acho que essa ideia de Glauco, essa ação, ela é sensacional, ela precisa ser vista com tanta importância quanto o residente que roda numa cardiointensiva, numa neurointensiva. Ela precisa existir, né? É preciso ter olhos para esse paciente e treinar e chamar esse pessoal para essa realidade, né? Chamar atenção para a existência desse paciente nessas unidades, nesse ambiente fora da UTI. Esse paciente existe, ele precisa ser visto, precisa ser diagnosticado, precisa ser cuidado, porque muitos deles, na verdade, a maioria dos nossos doadores vão sair desses ambientes extra-UTI. Obrigado, Karina. Eu só queria fazer um comentário. Eu não tenho essa cifra precisa, mas hoje mais da metade dos coordenadores de transplantes, os médicos, são ex-residentes do sistema. Nós prezamos muito sempre por educação e treinamento deles, em comunicação, de notícias e situações críticas, que quase todos fazem, e também em morte cefálica e os cursos estaduais, e eles acabam saindo da residência e ocupando essas posições nas diversas instituições. Então, para além do que eles já fazem no cotidiano, vem essa questão de eles se envolverem progressivamente em coordenação de transplantes, tanto em instituições públicas quanto privadas, porque aqui é um outro fator que tem que ser ressaltado. Nós temos bastante doação em instituições privadas. Hospital com finalidade de lucro, não é nem filantrópico. Filantrópico aqui normalmente atende ao SUS. Aproveitando, já fazer só Vamos. agora é uma pessoal. Depois de todo, né, a gente sabe aí do sucesso de Santa Catarina, de toda a revolução que vocês provocaram aí nos últimos anos, qual, em talvez poucas palavras, uma palavra talvez, o seu maior desafio daqui para frente? Assim, o que você acha que é a principal dificuldade em fazer com que isso
se torne ainda maior. Não sei se é o caso específico de Santa Catarina ou talvez isso cabe para outros estados. Talvez eles estejam um pouco atrás ainda em todo esse processo. Bárbara, muito obrigado pela pergunta e é uma pergunta que eu me faço com frequência e eu não vou ser nem um pouco oportunista. Ah, o maior desafio é parte do que a gente está fazendo aqui hoje. Nós estamos discutindo o papel do intensivista no processo de ação e transplante. Nós temos uma unidade da federação que adotou um modelo, que é um modelo internacional de coordenação, que está baseado nos profissionais de medicina intensiva como seus principais operadores, e isso deu muito certo. E depois vem uma outra unidade da federação, que é o Paraná, espia esse modelo, adapta e deu muito certo. E a gente tem dificuldade de difundir isso no país, está entendendo? Me parece uma coisa tão óbvia, tão bem feita. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos aqui ainda hoje, em Santa Catarina, por bastante tempo tem sido conviver com o sucesso. Quando você atinge um resultado, as pessoas passam a olhar para você e dizer assim, mas já é tão bom, para que mais, né? E a verdade é que dá para melhorar. A Espanha é ímpar nisso. Eles estão sempre pensando um passo a mais. E um passo que eles deram há um pouco mais de uma década atrás foi adotar os doadores em assistolia. Então, acho que é um caminho sem volta. Nós vamos migrar para isso, né? E eles, quando começaram com o tipo 2, né? E hoje abraçaram o tipo 3. E mais ou menos 30% dos doadores espanhóis, 30% são doadores em assistolia. A maior parte é tipo 3, né? Aquela situação típica do paciente com esclerose lateral amiotrófica, que tem limitação de esforço terapêutico, e a família é entrevistada, primeiro, no sentido de adequar a terapia, e segundo, no sentido de se ela seria ou não doadora. E, em sendo doadora, honra à vontade. Então, eu estou falando de uma grande questão que eu acho que a gente tem que incorporar. Falei da dificuldade de atingir o sucesso e falei da questão de que acho que o Brasil deveria olhar para os modelos bem-sucedidos e tentar imaginar que é possível fazer nos outros estados, né? É impressionante, assim, Rondônia olhou para o nosso curso de comunicação, achou bacana, levou, adotou algumas outras questões, e Rondônia, que é lá no norte, tem um resultado de doação que é um dos melhores do Brasil hoje. Então, é possível, mas tem que ser adotado. Desculpa se eu me estendi. Não, extensão nenhuma. Só queria, acho que a Viviane, nossa colega lá de Uberlândia, colocou a questão do quando há uma impregnação com fenobarbital, e isto, nessa situação, intoxicação exógena ou doses maiores do que as usuais, a gente recorre para o nível sérico, né? A dosagem do nível sérico, que vai avaliar aí o nível terapêutico e se está um nível baixo, adequado ou supraterapêutico em nível tóxico. E, além disso, o diazepam, assim, a gente frequentemente, felizmente, não tem muito essa droga no nosso dia a dia da UTI, mas, eventualmente, quando é utilizada, a gente tem que respeitar suas meias-vidas, que vão ser aí alguns dias de espera para metabolização de todos os seus, de processamento de todos os seus metabólicos. Aí não sei se alguém de vocês tem alguma outra sugestão, mas queria dar esse retorno para a Viviane. Eu coloquei no QIA para a Viviane, o que a gente utiliza aqui. É bem difícil também, realmente, como você falou. O fenobarbital ainda, eventualmente, em criança, 240 horas para abrir o protocolo. É de chorar, né? E o diazepam, 90 horas. Então, é bastante tempo. Ainda bem que a gente não usa muito. Perfeito, Karen. Está fechado o teu áudio, Joel. Só comentando que o 90 horas não é a sugestão mais pessimista, ela é a mais otimista, né? Eu tenho a mesma
percepção do Cris, e eu vou bastante a Minas, né? E me preocupa um pouco o uso do diazepam precoce, às vezes em grandes doses, né? Então, eu não sei, aqui nas emergências de UTIs, basicamente roda entre propofol, midazolam e fentanil. E isso nos favorece bastante, né? Eu não entendo muito o uso tão largo do diazepam, mas alguma razão deve ter, né? Muito bem. Acho que temos mais alguma colocação aí dos colegas, alguma questão aí que queiram trazer. Alguém da nossa, dos nossos colegas que estão na audiência aí, né? Ok. Glauco, finalizamos. Pode começar aí, vamos fazer uma rodada final aí. Bom, gente, mais uma vez uma satisfação enorme a gente poder estar aqui falando desse tema. Foi uma reunião bastante produtiva do meu ponto de vista. E eu acho que nós pudemos aqui concluir que, de fato, todo esse processo da doação depende muito de nós, intensivistas. Lembrando aqui de um tema que nós acabamos não comentando, que tudo isso que nós estamos falando aqui é permeado por um negócio chamado acolhimento às famílias, que é fundamental, né, para que a gente possa pensar na efetivação da doação. Mas lembrar também que esse acolhimento não deve ser um privilégio das famílias de pacientes na condição de morte encefálica. Esse acolhimento deve acontecer para todos os pacientes, ele deve ser democratizado. E aí a coisa acaba sendo simplesmente uma consequência dos bons atos feitos anteriormente. Aliás, tudo que nós fazemos aqui em relação ao processo de doação e transplantes tem um início. E esse início ele se dá com o paciente neurocrítico. E a gente deve lembrar que o doador ele só deveria passar a existir quando todas as tentativas em favor da sobrevivência do paciente deram errado. Então, quando tudo deu errado, aí sim nós vamos falar sobre doação. Lembrando aqui de que da boa prática clínica necessária para o cuidado do neurocrítico, e certamente os pacientes no pronto-socorro, nesse nível de gravidade, isso não é de fato ou propriamente boa prática clínica. Mas lembrando também, falando do neurocrítico, que o acolhimento ele deve começar lá atrás, quando a família vem consternada por ter um paciente grave ou um familiar numa condição de gravidade dentro da unidade de terapia intensiva. Mas, de novo, insisto, isso deve ser algo democratizado a todos os pacientes da terapia intensiva e não só quando eu tenho vistas a doação de órgãos. Excelente lembrança. Muito, muito bem, Glauco, muito bem oportuno. Karina? Bem, eu acho que momentos como esse são essenciais para que a gente torne esse tema mais natural, mais conhecido. Eu fico muito feliz quando vejo um progresso nesse sentido, quando eu vejo que o Brasil é um grande produtor de ciência a respeito disso, né? Com vocês, com tantos outros colegas também, e que vai nos colocando numa posição mais favorável, longe do que nós precisamos, né? De milhares de pessoas em lista de espera, mas muito melhor do que estávamos 10 ou 15 anos atrás, no sentido de educação,
de equipes multidisciplinares e de modificação, embora lenta, mas contínua, de cultura de doação. Então, acho que momentos como esse são essenciais, são maravilhosos. Comentar o que Glauco falou aí desse acolhimento, ele inclusive faz parte do sucesso na doação, né? Quando a família se sente acolhida e sabe que tudo foi feito, e que tudo foi feito às claras e de maneira que gera uma confiança grande, né, entre equipe e família, a possibilidade de doação cresce vertiginosamente. Então, falar sobre isso é dispensável, mas eu vou falar, mas agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre isso com vocês e que nós possamos fazer isso mais vezes, porque eu acho que é necessário falar disso tanto quanto a gente fala de insuficiência renal, de choque, de cuidados hemodinâmicos, de ventilação mecânica. A gente precisa falar muito sobre isso. Muito bom. Excelente, Karina. Vamos lá, Joel. Bora. Pouco antes do nosso encontro, eu cheguei da UTI. Eu trabalhei hoje à tarde na UTI, onde eu trabalhei nos últimos 30 anos. Né? A maior parte das vezes que eu entrei lá, em todos esses 30 anos, eu não entrei como coordenador de transplante, eu entrei como médico assistente. E a função é a mesma de qualquer outro médico assistente. Né? É brigar junto com a equipe para que os pacientes tenham os melhores resultados e tenham a vida salva. Faz 20 anos que eu comecei a trabalhar também num outro front. Eu sou coordenador de transplante. Então, como coordenador de transplante, quando a gente não consegue salvar a vida de alguém, pois eu trabalho para que esse paciente tenha o diagnóstico morte-cefálica, seja adequadamente mantido, que a família seja acolhida e que, por fim, seja oferecida a possibilidade de doação. E, se a possibilidade de doação foi aceita, que tenham órgãos retirados para transplante. O que eu queria convidar todos é que fizessem escolhas. Alguns dos que nos ouvem hoje vão ser coordenadores de transplante. Muitos não vão ser coordenadores de transplante. E a esses resta ainda algumas tarefas. O diagnóstico morte-cefálica é um diagnóstico assistencial que deve ser feito na terapia intensiva. A manutenção do potencial doador faz parte do arsenal terapêutico da terapia intensiva. E o respeito e a adequada informação às famílias também faz parte das tarefas comuns da terapia intensiva. Então, a gente tem que aprender mais das nossas habilidades de comunicação e, desse modo, conseguir melhorar esse processo. Cada um do seu papel. Eu tenho muito orgulho do papel que eu assumi e, nessa caminhada, encontrei muitas pessoas que não assumiram esse papel, mas que têm uma postura muito digna em relação a todo esse processo, e é um processo que não anda sem a participação do médico. Muito obrigado. Muito bem, excelente, Joel. Eu vou deixar a Bárbara finalizar, então eu queria agradecer aí a todos vocês aí pelo excelente evento. Eu acho que, como foi colocado aí, o intensivista, ele é uma engrenagem, é o motor aí do processo de doação, e ele, sem essa engrenagem do sistema, a doação não vai, e a gente precisa que as equipes tenham seus papéis bem definidos, e claro, como o Joel lembrou, o Glauco também, nós vamos fazer tudo para salvar os doentes, e se a gente não consegue, aí sim nós vamos fazer um diagnóstico e oferecer a possibilidade de doação para a família, e para a família se beneficiar, e aqueles que precisam dos transplantes. Aprendemos muito hoje aqui, não vou prolongar muito aí, mas foi um privilégio, e obrigado aí. Passo a palavra aí para a Bárbara para as conclusões. Pessoal, acho que também não vou me estender muito, eu só queria frisar que eu já pensava assim, né, mas agora nessa última 1h30
a gente permeou aí, acho que quase todas as funções do intensivista e talvez poucas síndromes, poucas doenças na terapia intensiva façam a gente participar de todo o processo, né? Desde cuidar do doente neurocrítico, até esgotar as possibilidades, a identificar um diagnóstico. A gente falou aqui de gestão, de ensino, de capacitações em tantas outras vertentes de atuação do médico intensivista, passando aí, né, pelo cuidado com a família. Então, acho que é algo completo, né? Abre vertente para o cuidado depois no transplante. Então, a gente está falando de um tema que é a terapia intensiva em si, né? Acho que quem gosta de terapia intensiva muito provavelmente deve gostar de cuidar de um paciente nesse sentido. E acho que a gente tem aqui no Brasil já um processo, né, de doação bem estabelecido, que obviamente tem inúmeros pontos a serem melhorados, mas acho que a gente está no caminho certo. E queria agradecer pelo convite, foi um privilégio, um prazer estar aí com gente tão gabaritada e que eu admiro tanto no assunto. Obrigada, acho que boa noite aí para todo mundo. Aqui em São Paulo é um pré-feriado, mas no restante do Brasil acho que não. Tchau, gente, até mais. Tchau, boa noite. Bom feriado aí, então, e boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.